Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nesta aula será apresentado como utilizar cache no Laravel 11. Por exemplo, o usuário acessa a página Listar usuários. Antes de fazer a requisição para o banco de dados, é verificado se existem os dados em cache. Se tiver dados em cache e está dentro do prazo de validade, utiliza esses dados. Se não, faz a requisição para o banco de dados e atualiza o cache. Seguindo essa ideia, reduz a quantidade de requisições para o banco de dados, em consequência, reduz os custos. E para apresentar como utilizar cache, primeiro um exemplo básico, tenho aqui César 4, coloco o César 5, ele deve apresentar César 5 não, no momento ainda apresentou César 4, porque tem o valor em cache. Somente quando transcorrer 60 segundos, aí sim apresenta César 5. O mesmo em relação ao banco de dados. Eu tenho César 3, se eu colocar o César 4, ele não vai atualizar para César 4. Somente quando transcorrer os 60 segundos, aí sim ele atualiza o valor em cache. Eu aguardo os 60 segundos. Após ter passado 60 segundos, se eu atualizar, agora sim, vai ter o César 4 e também aqui o César 5. Desta forma, eu consigo economizar solicitações ao banco de dados, em consequência, reduzindo os custos. É esta a vantagem de utilizar cache. Bora ver como implementar cache no Laravel. Para começar, eu abro o servidor local XAMPP. Após ter aberto, inicio o MySQL, também inicio o Apache. Após ter iniciado, abro no gerenciador de arquivos, acessei o XAMPP, em seguida o diretório Celk, que eu sempre utilizo nos tutoriais. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code, em seguida venho em terminal, novo terminal, e crio o projeto utilizando este comando. Estou criando o projeto com Laravel 11. Após ter criado o projeto, posso executar o mesmo utilizando PHP Artisan Server. Será apresentado qual endereço que deve ser acessado. Pego o endereço e acesso no navegador esse endereço. Carregou o conteúdo padrão, mas eu não quero este conteúdo padrão que está na seguinte página, Research, em seguida View, bem-vindo. Não quero utilizar este bem-vindo. Posso apagar tudo que está internamente. Venho na parte de rotas e em rotas, em vez de carregar o bem-vindo, eu apago tudo isso daqui e implemento uma rota carregando uma controller user controller. Não tenho ainda esta controller, eu crio a mesma. Para criar, utilizo PHP Artisan, em seguida make para criar alguma coisa. Eu quero criar a controller e colo o nome que eu havia copiado. Criou a controller, posso conferir HTTP user controller. Se criou, eu posso incluir a mesma. Coloco o cursor no final, Ctrl espaço e incluiu aqui acima. Posso fechar o arquivo web, em seguida venho em user controller, só startar o projeto novamente, PHP Artisan Server, e dentro desta controller, crio o método com a visibilidade pública para poder ser chamado fora da classe e o nome index será o listar o usuário. No momento, eu quero armazenar os dados no cache, mas antes de implementar, bora ver a documentação no Laravel. Pesquiso por Laravel. Após ter pesquisado, abro o site, venho na parte da documentação e pesquiso por cache. Abrindo a documentação de cache, descendo um pouco, tem a parte de configurar. Logo, eu configuro, posso utilizar base de dados, Redis, mas para facilitar a apresentação, será utilizado file, arquivo. Eu não quero armazenar os dados do cache nessas outras opções, e sim em um arquivo. Se eu quero salvar em formato ou em um arquivo, este arquivo será salvo neste local. Importante, caso você utilize cache em formato de arquivo, verifique quando colocar o projeto em produção se tem acesso a esse diretório, se tem permissão de escrita.
Se eu quero colocar em um arquivo, venho no arquivo env e faço as alterações. Primeiro, o nome do projeto Celk. O time zone eu quero que utilize América São Paulo. Qual é o endereço para acessar? É esse daqui, eu substituo neste local. Não quero inglês, será português Brasil e será utilizado o banco de dados, mas no momento eu não faço as alterações. Descendo um pouco tem a parte do cache. E eu acrescento a variável do ambiente cache, em seguida driver. E conforme eu citei, será utilizado file. Qual é a vantagem de utilizar file? É facilidade de configuração, não requer a instalação de bibliotecas adicionais e é simples, ideal para projetos pequenos. Qual é a desvantagem? Desempenho pode ser mais lento que outros, por exemplo, Redis, e não é adequado para ambientes distribuídos, mas para apresentar file é o mais simples. Eu deixo arquivo mesmo. Só lembrando, veja se tem a permissão de escrever dentro desse diretório. Durante o desenvolvimento local, raramente dá problema de acesso. É mais quando colocar em produção. Eu já defini file, tem alguma coisa aqui acima, banco de dados, eu altero logo. Definido que será salvo em arquivos, eu retorno na documentação para conferir como criar. Descendo um pouco, indica. Eu coloco uma chave, o nome para o cache, depois o valor e também posso definir o tempo que o cache é válido. Logo eu utilizo este exemplo. Primeiro eu utilizo um exemplo básico. Crio uma variável, tempo de cache. Não é necessário criar esta variável, o valor pode ser atribuído diretamente. Só estou criando esta variável para ser mais fácil de identificar. Valor do cache e o valor do cache será simplesmente a palavra César. Em seguida, conforme a documentação indica, utilizo cache e observe se você está incluindo o cache correto. Você precisa incluir esse daqui na parte superior. Confira se incluiu. Cache, 2 pontos para resolução de escopo. Utilizo o put. E depois, qual é a chave? Posso colocar simplesmente a palavra-chave do cache. Assim vocês conseguem identificar facilmente. Mas poderia ser, por exemplo, o usuário, produto, algo do gênero. Só faltou aqui a letra A. E o valor que eu quero salvar em cache é o que está dentro desta variável. E também o tempo, 60 segundos, o que está dentro desta variável. Criado o cache, agora eu posso enviar os dados para uma view. E os dados que eu quero enviar é o cache, então significa que eu preciso recuperar valor underline do underline cache. Em seguida, utilizo cache novamente. Só observe se você está utilizando o correto. É esse daqui da parte superior. 2 pontos para resolução de escopo. Get para recuperar o valor que estiver dentro da chave cache. Aqui eu coloquei cache. Eu coloco chave do cache. Pego a palavra-chave do cache e acrescento neste local para conseguir recuperar. Agora sim, posso carregar uma view return. Depois do return, indico que eu quero carregar uma view, sendo uma view que está dentro do diretório users. Em seguida, o nome de index e ela recebe o seguinte valor. Eu envio um array. Primeiro vai ser o valor do cache, é o nome do elemento no array, e este elemento do array recebe o que estiver dentro desta variável valor cache. Preciso criar esta view, primeiro crio o diretório users, depois o arquivo index. Posso pegar este bem-vindo e mover para o usuário. E alterar de bem-vindo para simplesmente indexblade.php. Observe se está dentro do diretório user. Coloco a estrutura básica do HTML5, indicando português Brasil, e o restante permanece, exceto o título que eu quero que seja apresentado, o Celk. Abro o P de parágrafo,
Dentro deste P de parágrafo, acrescento o texto recuperar o valor que está em cache. Abro chave, fecho a chave. E qual é o nome do elemento no array? Eu coloquei valor cache, que possui o que está dentro desta variável, e a variável está recebendo o que está em cache. Ele deve imprimir este valor, César. Somente é uma variável. Se eu retornar no navegador, eu executei o projeto, significa que posso acessar. Se eu der o Enter, carregou esta view que eu criei e temos recuperar valor do cache, esta frase, e depois o valor em si, César. E se eu alterar o valor aqui, colocando César 2, automaticamente já alterou o valor em cache. Mas eu quero que o valor em cache permaneça durante 60 segundos. Para isso, eu utilizo isso daqui. Somente ao invés de eu copiar, melhor é digitar. Coloquei a descrição, recuperar dados do cache, se não existir, criar o mesmo. Então, isso aqui eu não preciso. Seguro Ctrl, 2 pontos para comentar. Ctrl, 2 pontos, também comento na parte superior. Recuperar os dados do cache, se não existir, criar o mesmo. A variável que será enviada para a view, continuo utilizando a mesma, em seguida a palavra cache, 2 pontos para resolução de escopo e utilizo esta função. E para esta função, primeiro passar a chave, depois o tempo e uma função de callback. Primeiro a chave. A chave que eu estou utilizando é essa daqui. Continuo com a mesma chave. Depois da chave, ele informou que eu preciso enviar o tempo. O tempo está dentro desta variável. E por último, uma função de callback, vírgula, crio a função conforme está indicando de callback, ponto e vírgula, e se não existir, deve atribuir o valor. Então aqui eu simplesmente pego esse César e coloco um return. Eu coloco César 3. Provavelmente já passou 60 segundos. Como passou 60 segundos, vai criar um novo cache com César 3. Só conferir, atualizo, sim, passou 60 segundos e criou um novo. Mas se eu colocar 4, não passou ainda 60 segundos. Conferir, não passou 60 segundos, então permanece com o valor 3. Não está atualizando o conteúdo que está em cache, só atualiza depois de 60 segundos. Eu aguardo transcorrer os 60 segundos e logo retorno. Após ter passado 60 segundos, se eu atualizar, já apresentou César 4. Aqui eu apresentei um exemplo básico, mas bora ver um exemplo prático, onde eu preciso recuperar dados do banco de dados. E eu ainda não tenho a base de dados. Eu abro localhost novamente e abro phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. E eu quero criar uma base de dados com o nome de Selk. Para isso, venho no arquivo env e faço as alterações. Não quero utilizar o SQLite que vem junto, que está dentro deste arquivo. Eu quero utilizar o MySQL. Depois de indicar qual drive que deve ser utilizado, retiro o comentário dessas linhas, selecionando Ctrl 2 pontos para retirar o comentário. Onde está a base de dados? Local, o IP local de loopback, IP de teste, porta 3306, só conferir se é 3306. Abro qualquer base de dados. Eu não consigo ver aqui, provavelmente ele não está apresentando, mas por padrão é 3306 e depois eu tenho a base de dados Selk, o usuário padrão é root e a senha é em branco, isso no XAMPP. Definido as credenciais, eu executo o comando para criar a base de dados. Só conferir se eu tenho algumas migrations, sim, essas migrations que vêm por padrão. Eu quero utilizar essa tabela ADMS Users. Abro uma nova guia, utilizo PHP, em seguida Artisan, Migrate para executar as migrations.
apresentou este alerta porque não existe a base de dados cell, que sim, eu quero que seja criado, simplesmente dou um Enter. Deve ter criado a base de dados e também as respectivas tabelas. Criou a base, em seguida as tabelas que as migrations indicam. Inclusive, a tabela que nos interessa é a tabela users. Não possui nenhum registro. Para cadastrar alguns registros de teste, eu utilizo seed. Temos aqui seed. Eu crio um arquivo utilizando o comando php, em seguida artisan make para criar alguma coisa. Eu quero criar a seed com o nome de user seeder. Executou de forma correta, confiro, está aqui. E para agilizar, eu colo algo pronto. Caso você não saiba como funciona a seed, no canal já tem tutorial apresentando como utilizar seed no Laravel. Ctrl espaço para incluir a models. Quando é criado o projeto, já é criado esta models users para manipular os registros juntamente com o banco de dados e hash para criptografar a senha. Incluir corretamente o que será utilizado. Agora é só executar esta seed. PHP, em seguida artisan db para executar a seed. Não executou esta seed, só executou uma outra, porque eu preciso acrescentar neste arquivo. Ele executou isso daqui. Deve ter criado um usuário no banco de dados. Visualizar, sim, criou este usuário, mas eu não quero. Eu preciso limpar esta tabela. Eu simplesmente limpo para começar a partir do registro ID1. Simplesmente utilizo a pseudoclasse this, em seguida deve utilizar esta função e para esta função passo como array as seed que eu quero que sejam executadas. No momento eu só tenho uma única seed user, essa daqui, em seguida indico que é uma classe. Executo novamente o comando para executar a seed, php artisan db seed. Agora sim, executou. Confiro no banco de dados, eu tenho os 4 registros. Após ter cadastrado no banco de dados, antes de eu criar a seed, eu fecho tudo isso daqui e faço o seguinte, venho no arquivo ler, apago também tudo e coloquei primeiro requisitos, depois como rodar o projeto baixado e para finalizar a sequência para criar o projeto, a sequência que já executamos. E além disso, coloquei, caso você tenha algum problema em relação a cache, você pode limpar cache, limpar configurações de cache, porque pode ser que você tenha implementado uma cache e o mesmo não está sendo substituído. Você utiliza algum daqueles comandos para limpar as configurações. Agora sim, recuperar os registros do banco de dados. Pego a models users, seleciono, dou um Enter, deve ter incluído na parte superior a models, sim, esta models, e para resolução de escopo. Quero ordenar, order by, os registros pela coluna ID da forma desk. Assim ele retorna os mais recentes por primeiro. E também deve recuperar todos os registros. Para isso eu utilizo o get. E o resultado eu atribuo para uma variável com o nome de users. Pego esta variável users e envio para a view. Coloco vírgula, um elemento no array users, recebe o que estiver dentro do users, dentro desta variável. E se eu pegar este elemento do array e ir na view que criamos, a view relacionada a usuários, coloco a view por primeiro e simplesmente dou um DD para conferir se realmente eu estou recebendo os valores. Retorno no navegador, atualizo. Agora sim, eu tenho 4 itens. Se é 4 itens, eu preciso utilizar um laço de repetição para percorrer esses itens. E como eu sei, todo mundo tem pressa, então eu colo algo pronto para agilizar. Comecei uma tabela,
Somente eu utilizei o Bootstrap, mas não está sendo acrescentado neste projeto. Temos o cabeçalho, depois percorro a lista de usuários. Se não existir, apresenta nenhum usuário encontrado. Se eu atualizar, agora sim imprimiu os valores da forma desk, porque eu estou recuperando. E se eu fizer alguma alteração no banco de dados, colocar aqui César 1, atualizei, em seguida venho no navegador, atualizo César 1. Toda vez que eu atualizar a página, ele está fazendo uma requisição para o banco de dados. Eu quero otimizar este projeto para não fazer uma solicitação ao banco de dados sempre quando estiver obtendo os valores. Imagine que você acessou um artigo e, ao invés de recuperar os dados do artigo no banco de dados, ele pega o valor que está em cache. Isso, por exemplo, em um artigo postado no último momento que está sendo divulgado e pode ter centenas de acessos ao mesmo momento. Ao invés de recuperar os dados deste artigo no banco de dados, você pode recuperar do cache. Eu vou utilizar como exemplo listar usuários. Pego conforme está aqui acima, recuperar dados do cache, se não existir, criar o mesmo. Vai ser implementado exatamente isso. Somente vai ser uma variável users, então não preciso mais desta linha. Já comento esta linha. A variável users recebe o valor que estiver em cache, simplesmente dois pontos, em seguida a função, essa daqui, e ela precisa esses parâmetros. A chave vai ser users, depois qual é o tempo, eu coloco 60. Você pode pegar o que está dentro desta variável. Aqui eu estou colocando diretamente. E uma função de callback. Simplesmente a palavra reservada, em seguida a função que eu estou setando. E dentro desta função, eu posso recuperar os registros do banco de dados. Copio aqui da parte superior, só para agilizar. Ao invés de eu atribuir para a variável, eu simplesmente dou um return. Então, esta função de callback tem como resposta este valor. Eu posso testar agora. Está aqui, César 1, venho no banco de dados, coloco César 2. Se eu colocar César 2, atualizo, não tenho César 2, e sim César 1. Por que continua com o valor César 1? Isso porque eu estou definindo 60 segundos. O que estiver em cache vale por 60 segundos. Somente após transcorrer os 60 segundos, aí sim ele atualiza. Conforme está, recuperar dados do cache, se não existir, criar o mesmo. E o criar, eu estou recuperando os registros do banco de dados. Conforme eu já citei anteriormente, poderia ser um artigo que você publicou recentemente, um artigo que tem grande quantidade de acesso, porque de alguma forma está sendo divulgado, e ao invés de você recuperar dados ou informações do artigo que está no banco de dados consumindo processamento do banco de dados, você pode simplesmente recuperar o que está em cache. Eu, nesse tutorial, estou utilizando file, mas você pode utilizar outras formas. Por exemplo, tem aqui, que é muito utilizado, o tal do Redis. No entanto, há necessidade de instalar uma biblioteca auxiliar. Vai haver no canal um tutorial apresentando como utilizar o Redis, mas no momento eu queria somente um exemplo básico. Provavelmente já passou 60 segundos, já passou 1 minuto e 20, então já tenho César 2. E se eu colocar César 3, aqui também não vai ser apresentado César 3, porque não passou os 60 segundos. Mas pode vir a seguinte dúvida: e se eu atualizar algo no banco de dados, igual eu estou fazendo, como é que eu posso fazer para que seja atualizado o valor em cache? Você pode implementar no momento que estiver atualizando o registro no banco de dados, atualiza o cache, como também, se você fizer alguma alteração no registro no banco de dados, você exclui o valor que está em cache. Então, você tem essas duas possibilidades: atualizar o conteúdo ou remover
a chave sendo o cache que está salvo. Ambos possuem vantagem e desvantagem, mas o objetivo desta aula era apresentar como utilizar cache. Eu apresentei, sendo um exemplo básico, e agora estamos recuperando o registro do banco de dados. Se eu atualizar, agora também já tem César 3, porque passou os 60 segundos. Apresentado como utilizar cache no Laravel, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.